Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de estreia de um quadro novo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O nome do quadro é Descomplicando. Roda a vinheta aí, vai! Bom, basicamente esse quadro é um quadro onde a gente vai falar sobre situações, temas, coisas que aparentemente são complicadas e a gente vai dar uma nova visão, um novo ponto de vista sobre esse ponto que às vezes você acha que é um bicho de sete cabeças e nem é. Para começar esse quadro, eu pensei assim, cara, eu preciso começar esse quadro com uma pessoa especial, uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que manda muito bem nas palavras e que vai saber dar essa nova roupagem, fazer você pensar fora da caixinha. Eu mandei uma mensagem para ele, falei, irmão, seguinte, estou com um quadro assim, assim, assado, queria muito que você abrisse esse quadro no meu canal. Top? Ele falou, na hora, vambora. Tá com filha pequena, mas mesmo assim ele veio aqui para falar com você aí de casa que está assistindo e quero apresentar ele, meu parceiro, Marcos Bulhões. Sabe, irmão? Prazerzaço. E depois dessa apresentação, né? Eu vou falar o quê? Mano, prazer enorme estar aqui contigo, Tá poder doido. bater esse papo. Saiu das nossas conversas sempre muito mais rico do que eu entro. Então eu acredito que esse é o momento, né, pra galera, nesse momento tão difícil, poder parar tudo que tá fazendo. Eu tenho esse costume, quando eu vou assistir alguma coisa, eu paro tudo, e aquele momento é meu, aquele momento é pra mim, porque eu sei que eu não vou sair dali a mesma pessoa que eu entrei. Assim como nessa conversa e assim como nesse vídeo. Que massa, cara, que massa. E a gente ficou pensando, cara, o que a gente vai falar, né? Porque ele tem muito assunto pra falar. Eu não sei se vocês acompanham ele no Instagram, se não acompanha, segue lá, vou botar aqui embaixo no vídeo. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, cara, porque quanto mais você vai se aprofundando nos assuntos que de fato são importantes e ao longo da vida a gente vai deixando pra lá, porque é muita correria e a gente vai focando nas coisas que vão aparecendo na nossa vida, né? Conforme a gente vai se aprofundando com isso, a gente vai entrando em parafuso também, né? Então a gente ficou pensando muito o que a gente vai falar, o que a gente vai falar, e a gente chegou num tema que eu acho muito legal, ele também gosta muito e eu acho que você de casa vai se interessar bastante também, que é recomeço. E aí eu vou deixar ele falar um pouco, porque ele é o cara da palavra e ele é o cara que vai saber explicar pra gente. Ele falou uma coisa aqui fora da gravação que eu achei muito interessante, falei, fala sobre isso, que é a diferença entre começo e recomeço. Então vou deixar ele falar um pouquinho aqui. Bom, mano, primeiro que a grande diferença de começar e recomeçar é uma. O começo, ele é único. E o recomeço, ele sempre vai estar disponível quantas vezes você quiser acreditar e principalmente insistir. Eu tenho uma brincadeira que eu acredito muito nessa ideia de conto de fadas, mas eu tenho uma crítica. E não é o Foram Felizes para Sempre. Super acredito nesse Foram Felizes para Sempre. O que eu não acredito é no Era Uma Vez. Porque não era uma vez. Quantas vezes foram necessárias para que a gente pudesse alcançar o princípio de um Felizes para Sempre? Eu acredito que a primeira vez, a primeira tentativa, ela é marcante, porque ela vai romper com aquela morosidade que nós temos. Sim. Você faz o primeiro gol, você dá o primeiro beijo, você faz o primeiro texto, você grava o primeiro vídeo. Então, a partir desse momento, essa experiência inédita ela vai ficar fixa em você. Ela necessariamente não vai ter a garantia de ser boa ou não, porque tem primeiras experiências que são extremamente desgastantes e traumáticas, mas a partir desse momento, a partir do momento que você começa, você vai ter uma jornada pela frente. A grande questão é que essa jornada ela nem sempre vai ser linear. Então vai chegar um momento que vai acontecer tropeço, vai acontecer queda. E o que é que a gente faz a partir desse momento? O que é que a gente faz depois que a gente caiu? Na maioria das vezes a gente se sente inútil, a gente se sente pequeno e a gente fica no chão, apanhando, calado. E a gente desiste de recomeçar. E eu acredito que o recomeço ele é exatamente a habilidade que nós temos de entendermos que o final feliz ele não depende do começo. O final feliz ele depende da tentativa e da emergência que a gente tem em recomeçar todas as vezes que forem necessárias. Cara, isso é muito interessante, porque eu estou gravando um negócio que eu ainda não posso falar ainda, mas é um curso, programa, um negócio legal, um projeto legal. Eu falei exatamente sobre isso, né? Acho que isso é uma coisa que as pessoas já sabem. A diferença entre o vencedor e o fracassado é uma só. É que o vencedor ele nunca parou de tentar. Isso. Não é que ele começou e ele deu certo. Tá bom, pode acontecer. De repente 1 em 1 milhão de pessoas, primeira vez, acertou, deu certo na vida, aconteceu.
Pode acontecer, mas a gente sabe que isso não é uma coisa normal de acontecer. E o vencedor ele foi o cara que caiu, bateu a cabeça na parede, voltou, tentou de novo, não deu certo, faliu, voltou e foi. E é isso. E o fracassado, em algum momento, ele teve um obstáculo e ele desistiu. Basicamente é isso. E tem um outro ponto que eu acho muito bom, que é o lance da perfeição, né? Sim. E tem aquele ditado que diz assim que a persistência leva à perfeição, né? Certo. Eu não concordo muito com esse ditado. Eu acho que o que eu penso é o seguinte, que a persistência leva à realização. Ah, isso aqui. Quanto mais a gente persiste, mais a gente realiza. E não a perfeição, porque eu não acredito na perfeição. Eu não acho que a gente é capaz de fazer nada 100% perfeito, simétrico e sem nenhuma falha. Então eu acho que o que a gente precisa fazer é pegar os nossos erros e não ignorar e não olhar para eles. É pegar, olhar para ele e falar, tá, beleza, mas por que eu errei? Porque quando você encara o problema de frente, quando você realmente quer entender aonde foi o seu erro, a chance de você não errar de novo é muito grande, porque você já entendeu qual é o processo. Quando você negligencia o erro, o que acontece? Você não sabe o que aconteceu. Então é óbvio que você vai errar de novo. Não tem para onde você correr. Então eu acredito muito nisso que você está falando, que é o lance de você cair, levantar, insistir, persistir, tentar de novo. Eu acho que recomeços eles são difíceis. Total. Eu não conheço nenhum recomeço fácil, mas ele é muito rico. Se você souber aproveitar o recomeço, a chance de você ser uma pessoa infinitamente melhor do que você era é muito grande. Com certeza. Tudo vai depender da maneira de para onde você vai querer olhar. Você pode pegar o teu problema, abraçar, se afundar e falar, cara, acabou minha vida. Ou você pode pegar esse teu problema e usar ele como um trampolim mesmo para você chegar num lugar que você nunca imaginou. Com certeza. Que é o que a gente conversou aquele dia. Né? Exato. Não, e é verdade. E na mitologia, a mitologia é cheia da ideia de heróis. Né? Você sabe que a mitologia ela tem um panteão dos deuses, são 12 deuses da ideia do Olimpo, e após os deuses tem os heróis, Perseu, Hércules, e Hércules, inclusive, ele é a personificação do recomeço, porque ele é um filho mestiço de um deus, ele é extremamente condenado por uma das deusas, que é Hera, e ela possui ele ao ponto de ele perder a sanidade, e aí ele executa a família dele, Megara e os filhos. A partir do momento que ele executa aquilo e ele fala, não, estou destruído, vem o princípio do herói. Né? A psicologia em si, ela aborda muito o arquétipo do herói. E o Jung, ele é extremamente impecável nessa definição. E o herói, ele não é aquele cara que nunca falha. Ele é aquele cara que ele não para na falha, saca? É isso. Eu acredito que o erro, ele é uma condição humana, entendeu? O erro faz parte do indivíduo. Porque todos nós não somos perfeitos pelo fato de nós não sermos completos. Eu até gosto da ideia de perfeição, porque a palavra perfeito, né, perfect, é feito por completo. E a única coisa que é feita por completo é o defunto. Sim. A única coisa perfeita que existe é aquilo que acabou, que foi feito por completo e encerrou-se. Mas enquanto estivermos vivos, nós vamos ter essas angústias. Machado de Assis, que é um dos maiores escritores de todos os tempos, ele, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem uma frase que eu adoro, que ele corrige um filósofo chamado Blaise Pascal, que o Blaise Pascal dizia que nós éramos um caniço pensante. Então, o que acontecia com o homem na visão do Pascal? Nós somos produtos do nosso ambiente, então nós sempre seremos guiados pelo nosso ambiente. Só que se seu ambiente vai te implicar dor, se o seu ambiente implica derrota, você vai ser um derrotado para sempre. E o Machado de Assis ele fala assim, nós não somos um caniço pensante, nós somos uma errata pensante, cuja versão atual é uma revisão da anterior e será revisada pela próxima. Então a sua versão, a minha versão atual, é a nossa melhor versão. Talvez pode não ser a versão que você goste, mas é a nossa melhor versão, porque nós fomos extremamente combatentes e a gente foi sobrevivente ao ponto de chegar até aqui. E se a gente chegou até aqui, a gente teve que fazer o quê? Virar a página, recomeçar. Cara, que incrível, que incrível. Exato, eu acredito muito nisso, cara. Eu, assim, tem uma coisa que eu tenho pensado bastante, que é a gente tem muita mania de apontar o dedo para as pessoas e julgar as atitudes dela. Mas a gente não para analisar qual foi o trajeto que essa pessoa fez para chegar naquele lugar. O que a vida fez com essa pessoa ao longo de todos esses anos para que ela tivesse aquela atitude naquele momento. Aquela atitude não surgiu do nada. Ela começou lá atrás. Então, assim, eu não estou aqui defendendo nada, mas quando a gente vai pensar num serial killer, num
assassino, alguém que comete um erro muito bizarro. Sim. Aquilo ali não surgiu do nada. Aquilo ali é uma consequência de... Que ótimo, gente! Caiu o violão! Caiu o violão. Foi só ele falar do assassino que matou o violão. Caiu certinho do lado que você falou. Foi mesmo? Bom, a gente vai recomeçar então, né? A gente tá falando de recomeço, o violão caiu, e aí? Você e nada é por acaso. Eu, assim, cara, sendo muito sério com você, eu não acredito em coisas ao acaso. Nem eu. A gente tava falando aqui e o violão caiu. Eu acredito muito que as palavras têm poder. Só que quando o violão caiu, a gente tinha duas opções. A gente tirava ele do cenário, deixava ok, ou a gente ia recomeçar e a gente ia dar mais uma chance pra ele. Sim. E a gente deu mais uma chance pra ele. Sim. Então eu acredito que isso é necessário na nossa vida. Entendeu? Infelizmente, nós temos, não sei o porquê, a visão de que as pessoas não podem errar. As pessoas erram uma vez e a gente exclui essas pessoas da nossa vida. Verdade. Eu acredito que o erro ele é um processo de falta. Só que essa falta sempre vai existir se não tiver uma completude, se não tiver um conserto. É muito interessante porque antigamente, mano, eu assim, nasci numa favela, a gente não tinha grana nenhuma e a gente tinha um chinelinho de Havaiana. E aí eu jogando bola com os meninos, o chinelo arrebentava, aí eu chegava no meu pai e falava, pai, quebrou a correia. Meu pai pegava o chinelo, batia um prego, colocava na sandália e falava assim, filho, ande com mais cuidado. Meu pai, ele estava consertando algo. E ele estava consertando, por quê? Porque eu precisava utilizar. Só que se hoje o chinelo quebrar, a gente não conserta, a gente quebra. E isso serve para tudo, mano. Isso serve para relações, isso serve para amizade, isso serve para carreira. A gente perdeu a mão do conserto. A gente perdeu a mão do reparo. E aí eu me pergunto, como é que a gente vai conseguir fazer algo bonito se não tiver cuidado? Não Sim. tem como, né? A gente tá nessa ânsia de o tempo inteiro trocar pessoas, né? As pessoas elas viraram descartáveis de qualquer maneira, né? Seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento de amizade, seja no trabalho. Então, assim, você tá trabalhando com uma pessoa. Por exemplo, vou dar um meu exemplo. Tipo, eu hoje posso dizer que eu tenho uma galera trabalhando comigo muito massa. Bacana. Mas se eu for trazer para essa realidade das pessoas, é como se fosse assim, pô, a Adriana trabalha comigo. Beleza, a gente tá trabalhando junto. Se a Adriana falhar comigo, eu corto ela da minha vida. Exato. Acabou. Exato. Não, eu não vou chegar com ela e vou entender o que aconteceu, entender o lado dela, o que levou ela a fazer isso, né? E dar outra chance. Não, é mais fácil trocar. E as pessoas não entendem que quando você troca uma pessoa, você não está livre dessa outra pessoa errar com você. Primeiro você vai ter que passar tudo para ela de novo. Exato. Ou seja, você vai ter um trabalho muito maior com essa nova pessoa do que você dar uma nova oportunidade para essa pessoa que você já gosta, Exato. que já está trabalhando com você. Então eu sinto que hoje em dia é muito mais fácil você trocar. Então o cancelamento na internet, ele é isso, as pessoas que erram, porque quem cancela não são as pessoas perfeitas. As pessoas que cancelam na internet são as pessoas que erram e erram muito. Sim. Mas quando ela joga o holofote na outra pessoa, ela está se sentindo como se ela estivesse passando batido. Saquei. Porque o holofote não está nela. Saquei. Então assim, ó, eu tenho um monte de erro. Se eu jogar o holofote em você, ninguém vai olhar pra mim. Então ó, toma aqui o holofote pra você e vão bater em você e você não merece mais nenhuma chance, acaba, exclui você da vida e pronto, resolvi o problema. As pessoas, elas têm feito muito isso nas redes sociais, né? Só que elas não querem olhar para os problemas delas. Sim, total. Porque elas têm muitos problemas, né? Elas têm várias dificuldades, mas aí quando ela joga para você, ela tá jogando a responsabilidade para outra pessoa, entende? Entende o que eu quero dizer? Não, com certeza. Faz sentido? Faz sentido, porque se liga, a nossa pegada não é uma pegada de auxílio, saca? É uma pegada sim de condenação. E isso não é de agora não, galera. Um exemplo, como a gente tem rede social, obviamente você dá voz a todo mundo. Mas há muito tempo atrás aconteceu um fato, uma mulher foi pega, segundo a galera disse, em um ato de erro, tá ligado? Juntaram essa galera e a galera que tava em torno dela falou assim, vamos cancelar essa mina. Aí começaram a pegar pedras, mano. Sim. Vou estourar essa mina aí. E aí chegaram num cara que era a autoridade da época e fizeram uma pergunta pra ele, falou assim, a lei manda apedrejar. E esse cara ele foi, assim, cirúrgico. Ele disse, tudo bem, quem não tiver erro, que faça o primeiro cancelamento. Sim. Saca? E quando você entende isso, não é uma afronta, é um convite para uma introspecção. Porque se eu vejo alguém errando, aquilo ali não tem que me gerar prazer. Tem um ditado alemão que diz que a ovelha se sente muito... A felicidade da ovelha é quando a ovelha do lado é devorada. Porque ela se salvou. Entendeu? Mas não é, cara. Se alguém errou ali, eu tenho que falar, pô, talvez esse é um comportamento meu. O Bulhões errou, cara, ele fez uma coisa que eu faço. Tá errado? Deixa eu mudar. Entendeu? Cara,
o que será que esse ajuda cara... a mudar, Exato. né? Porque imagina se nós tivéssemos uma ficha. E às vezes a gente se sente assim. Sim. Você só tem uma ficha. Se você gastar aquela ficha, se você errar, você não vale mais. Mas a vida não é assim, cara. A vida é de erro em erro. Na nossa vida a gente vai ter muito mais fracassos, muito mais tropeços do que acertos. Muito mais. A grande questão em si é porque às vezes a gente valoriza muito a ideia da perda, a ideia do fracasso, só que o fracasso é ensaio, mano. Sabe? O fracasso, ele não é a devastação. O fracasso é uma folha que você faz rascunho, entendeu? Então quando dá certo, quando vem o resultado ele é muito maior do que todos os fracassos. Sim. Quando você acerta, um acerto, ele vale muito mais do que os 10 mil erros que você fez nesse processo de construir. É assim escrevendo, é assim compondo, é assim construindo. E muitas vezes é assim vivendo, entendeu? Então esse intuito que nós temos de recomeçar, antes de tudo ele tem que ser um intuito pessoal. Porque se você depender da galera para recomeçar, a galera não vai deixar você recomeçar, não. Sim, e tem vários pontos que a gente pode exercitar isso. Acho que o esporte ele é uma maneira muito boa de você trabalhar esse recomeço e esse erros e acertos. Vou dar o exemplo do surf, né? O surf, você fica horas dentro do mar para surfar quantas ondas? Olha aí. Quantas vezes você vai tentar pegar onda, não entra na onda, ou rema, cai, e aí te joga lá para trás, aí você tem que voltar tudo remando. Quantos segundos dura uma onda? A onda que você surfa mesmo até o final, quantos segundos dura essa onda? E você está quantas horas no mar? Então, se a gente parar para pensar, tem vários lugares que a gente pode aprender, várias situações que a gente pode aprender, só que a gente precisa querer. Então o surf ele não é só um esporte onde você vai subir numa prancha e pegar uma onda. Não, ele pode te ensinar muita coisa, se você quiser. Com certeza. A questão que você estava falando da ovelha, tem uma outra questão que é nossa, assim, os seres humanos, eles são... A gente sempre se conforta quando a gente vê uma outra pessoa pior do que a gente. Então você fala assim, cara, nossa, eu tô muito mal, tô passando mal, tô com febre, tô com dor de cabeça. Aí vem uma outra pessoa e fala assim, mas fulano tá com câncer. Fala, nossa, fulano tá com câncer. Então nem tô tão mal assim. Exato. E ela se confortou Exato. com a outra pessoa que tá pior que ela. Então, tipo, é muito louco esse pensamento. Eu não sei o que você acha sobre isso, verdade. mas, tipo... Total. Mas esse é um pensamento, na minha opinião, que é um pensamento de escassez. Que se liga, se você fica rivalizando as suas dores... É isso aí. Como é que você... Entende? É isso aí. O Drummond de Andrade ele tinha uma frase que eu acho deliciosa, que ele dizia o seguinte, existem campeões de tudo, inclusive de perdas de campeonato. Cara, eu acho fantástico isso daí. Porque tem pessoa que vai rivalizar, mas eu perdi mais que você. Mas eu sofri mais que você. Cara, isso não é parâmetro. Não existe uma maratona de dor. Cada um tem a sua dor. Entendeu? Se cada um tem a sua dor, a gente tem que respeitar, sabe? Mas às vezes assim o que dói em mim, cara, é que a gente só vai pensar nisso quando chega Setembro Amarelo, entendeu? Quando a gente vai falar de empatia, mas não é, mano. Todos os dias tem alguém querendo recomeçar, sabe? Todos os dias tem alguém que teve dificuldade na vida, todos os dias teve alguém que perdeu alguém que amava, todos os dias tem alguém que quebrou, todos os dias tem alguém que, sabe, chegou no limite. E aí a grande questão, como recomeçar? Como você acha que a gente recomeça? Como que eu acho? Cara, eu vou falar de mim, assim. Para eu recomeçar, a primeira coisa que eu tive que fazer foi olhar todos os meus pontos falhos. Olhar para trás e entender o caminho que eu tinha feito até ali. Não tinha como eu dar um passo para frente sem olhar tudo que tinha acontecido para trás. Então eu olhei, saí de cena, olhei fiz um panorama geral ali da minha vida, do meu percurso. Quais foram os lugares que eu acertei, quais foram os lugares que eu errei, quais foram os buracos que eu tinha na minha vida que eu nem fazia ideia que eu tinha, buracos emocionais, enfim, várias coisas. E a partir dali, quando eu entendi o que tinha me levado a chegar naquele estado atual que eu estava, aí sim eu pude pegar todos os meus erros, me aprofundar neles, modificar como é que eu vou falar isso? Absorvi eles, entendi, pude esmiuçar esse erro para realmente entender aonde estava o problema, qual foi o gatilho que me levou a isso, e aí sim eu estava pronto para começar uma nova vida, mas um novo aprendizado, porque é como se eu tivesse que aprender a andar de uma forma diferente. Com certeza. Tem até uma fala muito interessante, né? O apóstolo Paulo escrevendo,
ele diz o seguinte, que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. E, mano, eu acho que isso tem tudo a ver, porque confessar é o ponto básico do entendimento. Errei, quando eu confesso o entendimento e o meu erro, eu não abstraio. Na maioria das vezes a gente fica abstraindo. E se você abstrai um problema, você não resolve o problema. Não, é isso tá lá. É igual um monte de gente que às vezes está doente e não quer ir pro médico. Ah, mas eu não quero, porque se eu descobrir vai ser pior. Não vai ser pior, entendeu? A grande questão é que você não vai saber. Mas tente doer. Tem uma frase minha que eu adoro, que eu digo que às vezes tem que doer como nunca, para não doer nunca mais. Então você tem que ir a fundo dessa dor. Você tem de entender o porquê você fracassou, o porquê deu errado, o porquê você caiu. Quando você entende por que você caiu, a chance de você tropeçar ali de novo é muito menor, porque agora você aprende a caminhar. E aí você pode até tropeçar, mas você vai saber como cair e como levantar. Exato, mano. Exato, exato. Dessa vez você não cai de cara, né? Você protege o rosto. Exatamente, você já tem uma outra maneira. Exato. Eu acho que é isso, você precisa entender que os erros, eu acho assim, ó, a pessoa que ela acredita que ela nunca vai errar, ela nunca vai estar pronta pro dia que ela errar. Porque ela não pensou numa estratégia, ela não pensou num plano B, ela não pensou em nada. Ela simplesmente achou na cabeça dela que ela nunca iria precisar criar uma nova maneira. Ela nunca achou que ela pudesse de fato cair. E quando você não coloca isso como uma possibilidade, cara, o que você vai fazer quando acontecer? Você vai ter que pensar. Só que você vai pensar na hora que você estiver no chão, na hora que você estiver sentindo a dor, vai ser mais difícil. Então é muito mais fácil você antecipar isso. Não é que você está chamando isso. E aí, tem gente que não gosta de fazer isso porque pensa muito em energia. A gente está falando de energia. Sim. Fala assim, não, mas se eu pensar, eu vou estar atraindo essa energia. Não, você não está atraindo essa energia. Você só está dizendo que, caso aconteça alguma coisa, eu já sei como eu vou agir com essa situação. Você concorda com isso? Tem uma diferença, claro, não tem uma diferença muito grande entre você ser pessimista, sabe, e você ser inteligente. O pessimista, ele cria a probabilidade do erro. Ele vai olhar pra cá e vai falar assim, cara, mas se essa câmera cair? Cara, e se esse quadro escapar? Cara, e se alguém me ligar uma hora? Então ele vai criar todas essas possibilidades e ele vai sofrer por essas possibilidades. Tanto que a maioria da galera que é pessimista, ela desenvolve uma parte de neurose, entendeu? Que é a tradução de um problema inconsciente pro corpo. E aí você passa a ter ansiedade, e aí você passa a ter gatilhos extremamente prejudiciais. Mas quando você é inteligente, você entende que pode dar errado. Você cogita a possibilidade. Só que você não vive como se aquilo fosse acontecer. Isso é muito diferente. Um exemplo, eu vim aqui para sua casa para gravar. Eu saí de casa, eu tinha a possibilidade de morrer no caminho, como todos os dias a gente tem, mas eu não vivo como se eu fosse, entendeu? Então eu acredito que quando a gente tem esse pensamento, a gente cogita a possibilidade, mas a gente não tem que viver sob a luz dessa perspectiva. Porque senão, pensa comigo, se você vai pensar 10 maneiras de dar errado, você vai sofrer nas 10. Sim, a gente não fica esperando dar errado. A gente só sabe, se der errado, eu já sei o que eu vou fazer. E é melhor você sofrer quando der errado, entendeu? Sofrer por antecipação é uma dor dupla. Cabe cada dia o seu mal. Então, mano, se eu vou sofrer amanhã, eu sofro amanhã. Hoje eu aproveito, entendeu? Então acho que é uma maneira inteligente da gente saber cair. Muito bom, muito bom. E aí, o que mais você quer falar aqui? Não, então, deixa eu colocar a boina aqui. Opa, aí sim, quando ele bota a boina o negócio fica sério, hein? Colocar a boina e o óculos. Bom, quero falar uma coisa muito interessante sobre a ideia de recomeço. Certo. Pra gente poder recomeçar, é necessário que a gente saiba dizer adeus. Sem dizer adeus, a gente nunca vai começar. Fernando Pessoa, que foi um dos maiores poetas de todos os tempos, poetas portugueses, ele dizia que nas vésperas de não se partir nunca, ao menos não há de arrumar as malas. Então muitas vezes a gente quer recomeçar, mas a gente ainda está preso ao nosso passado. A gente quer ganhar dos dois lados e não tem como ganhar dos dois lados. Para você recomeçar, é necessário você entender que a vida é cíclica. Um novo ciclo, ele exige o final de um ciclo antigo. Só que chega um momento que a gente não está preparado. A gente até quer recomeçar, só que a gente quer recomeçar com as mesmas amizades. A gente quer recomeçar com a mesma energia, com a mesma vibe, com o mesmo amor. E às vezes, cara, aquilo requer uma outra coisa. Cara, eu adoro a parábola da ideia do vinho novo em odres velhos. Vinho novo em odres velhos é um novo recomeço numa vida antiga. Não tem como, cara. Saca? Vai se desgastar, as pessoas não vão entender, porque agora você é um outro cara. Você tem uma nova versão de si mesmo. E essa nova versão de si, para as pessoas que estão acostumadas e adaptadas à sua versão antiga, vai chocar. Ah, mas agora você quer ser assim. Ah, mas agora você está muito certinho. Ah, mas agora você faz tal coisa. Mas agora você bebe. Mas agora você fuma. A galera não está preparada. E aí o que acontece com a sua mudança, com o seu recomeço? Ele fica bloqueado, mano. Você não consegue evoluir, porque o seu passado está te puxando. Então eu acredito que é necessário a gente saber dizer adeus.
Porque se a gente não saber dizer adeus, a gente não vai entender a importância do recomeço. Às vezes, Arthur, a gente tem muito medo de recomeçar porque a gente tem uma visão de derrotado. Na verdade, a gente fala, pô, mano, eu fui derrotado tantas vezes. Tem até uma frase do Darcy Ribeiro que ele fala, fracassei em tudo que tentei, mas os meus fracassos são as minhas vitórias. E eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Eu acredito, do fundo do meu coração, que toda pessoa que recomeça, antes de tudo, ela é uma sobrevivente. Entendeu? E se ela, pode ser que ela tenha perdido tudo, mas se ela sobreviveu, ela não é mais a vítima. Ela pode não ter o mesmo olhar, ela pode não ter o mesmo sorriso. E eu queria citar o poema do Mário Quintana, porque esse poema, cara, quando eu precisei recomeçar, em 2015, eu tive o pior ano da minha vida, tive depressão, minha mãe teve um câncer, meu irmão foi preso. Então, cara, foi um dia assim que eu cheguei, eu tava em Florianópolis, eu falei assim, cara, eu vou me matar, sendo muito sincero com você. A minha vida não tem mais sentido. Porque eu fui derrotado em todos os cenários da minha vida, em todos os aspectos, na minha vida afetiva, na minha vida financeira, na minha vida familiar, na minha vida emocional, na minha vida física. Eu cheguei a desenvolver crise renal, eu tomava morfina na veia. Eu falei assim, mano, eu vou parar. Então ali eu enxerguei um abismo. Mas só que esse abismo, ele era uma encruzilhada. Eu podia me ver como o cara que perdeu tudo, ou eu poderia me ver como o cara que não tinha mais nada a perder. Entendeu? E o Mário Quintana, ele diz o seguinte, na Rua dos Cataventos, que é um livro especial dele, da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. E hoje, dos meus cadáveres, eu sou mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me sobrou. Quando eu me senti esse toco de vela, o cadáver que não tinha mais nada, eu falei assim, cara, perdi. Só que eu percebi que um toco de vela amarelada, ele provoca um incêndio. E isso que sobra de nós é o que a gente leva para as outras vidas. Isso é recomeço. Caraca. Não tem mais nada para falar. Depois desse... Se inscreve no canal, deixa o seu like. Pelo amor de Deus. Gente, cara, que honra ter você aqui de coração, no meu canal. Azezão. Muito obrigado mesmo. Sempre. Você tá com filha pequena, você veio lindinha, aqui. lindinha. Eu quero conhecer, hein? Ah, cara da mãe, pô. Tem que ir lá em casa tomar um café. Cara, queria te agradecer de coração mesmo. Muito obrigado. Você foi, assim, espetacular. Tenho certeza que você abrilhantou aí o canal. Enriqueceu muito. Queria te agradecer pelo seu talento, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque essa mensagem é uma mensagem muito necessária e se ela não está ajudando você, com certeza ela vai ajudar alguém que você conhece. Um beijo. E recomece. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Recomece. Valeu. Tamo junto.